Boa tarde Boa tarde. a quem nos está a ver. Olá, tenho aqui comigo o Alexandre, que se propôs a falar sobre um tema super interessante, que é boas práticas em tempo de distanciamento social. Vou dar também algum tempo para que as pessoas possam ir entrando e possam realmente participar nesta live. Vou fazer, para começar, um ponto de situação, uma vez que há pessoas que vão estar a acompanhar-nos agora em direto e há pessoas que vão ver este vídeo mais tarde, talvez daqui a umas horas, a uns dias, a umas semanas e até daqui a uns anos, e não vão saber do que é que nós estamos a falar e o que é isto de distanciamento social voluntário, o que é que afinal aconteceu para que isto acontecesse. Então, o que aconteceu foi que no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou que estava em curso uma pandemia do novo coronavírus, que é altamente contagioso, e por isso aquilo que aconteceu, como consequência disto, foi que a maioria das empresas, escolas e tudo mais encerraram, uma vez que realmente o Covid-19, que é a doença causada por este vírus, é contagioso e então não queríamos realmente que ele se propagasse e neste momento, na maioria dos países, pelo menos aqui em Portugal, também no dia 18 de março, foi declarado estado de emergência, o que significou que só estão realmente disponíveis os serviços mínimos, como supermercados, o sistema de saúde, e então foi isto que aconteceu. Não sei se há alguma coisa que queiras acrescentar, Alexandre, em relação a isto. Não, acho que fizeste um excelente resumo. É de facto a situação em que estamos, não é? Certíssimo. E então, por isso é que o Alexandre está cá, para falar sobre esta nova situação, porque, como eu estava aqui a conversar com o Alexandre antes de estarmos aqui ao vivo, ninguém nos deu um manual de instruções de como é que isto iria funcionar. De repente, nós fomos, não diria obrigados, só que por uma questão de consciência, retraímos-nos um pouco e acabámos por ficar mais em casa. Estamos neste momento, a maioria das pessoas mais em casa. Claro que há também muitas pessoas que estão a trabalhar imenso. Estamos a falar, por exemplo, das pessoas que trabalham em supermercados, no sistema de saúde. Isto, obviamente, que também é extremamente necessário, mas a maioria das pessoas neste momento está em casa e só sai em caso de necessidade e caso precise fazer alguma coisa. Então, porquê é que eu convidei o Alexandre? Eu vou realmente fazer aqui uma introdução ao Alexandre. O Alexandre é psicólogo e trabalha na área da intervenção em crise e riscos psicossociais há mais de 13 anos. No momento, é coordenador clínico de uma equipa de psicólogos que se foca na intervenção em crise e gestão de risco no mundo inteiro. Trabalhou 5 anos com a Cruz Vermelha Portuguesa, onde providenciou apoio no terreno para a Linha Nacional de Emergência Social 144, especializando-se em intervenção em situações de violência doméstica. Portanto, achei muito oportuno trazer o Alexandre, porque ele tem realmente dicas e a sua experiência também nos permite trazer alguma consciência e alguma luz para este momento que estamos a passar. E por isso, aquilo que queria para já, antes de fazer a primeira pergunta, é estejam à vontade. Eu não sei, eu não consigo ver aqui quem é que está online, se estão realmente online. Então, se puderem comentar, a ver se nos estão a ver. Eu já estou aqui a ver algumas pessoas realmente que estão a colocar gosto. Eu não estou a ver os vossos comentários. Portanto, algumas pessoas estão a dizer que está a demorar algum tempo para conseguir entrar, provavelmente porque realmente este serviço está um pouco sobrecarregado. Então, vamos dar também algum tempo para que as pessoas possam ir entrando gradualmente. Já estou a ver aqui alguns comentários, exatamente. Portanto, se é sinal que está tudo a funcionar, conseguem nos ouvir bem. Se alguém puder também dar esse feedback, seria ótimo. Se nos conseguem ouvir, se nos conseguem ver também. Principalmente ouvir, mesmo que não nos consigam ver, se conseguirem ouvir, é ótimo. Então, estou à espera que as pessoas realmente possam ir entrando. E
enquanto as pessoas entram, aquilo que quero partilhar convosco é que, inicialmente, quando... tudo certo, ótimo. Ótimo, as pessoas realmente vão conseguir ver-nos e ouvir-nos. Boa. Muito bem. Então, podem deixar as vossas perguntas, porque o Alexandre está aqui nem só para partilhar a sua experiência e de facto trazer alguma luz para este momento, e também para responder às vossas perguntas. Então, se vocês quiserem deixar perguntas, se quiserem também partilhar a vossa experiência neste momento, porque é um momento completamente novo para todos. Então, como eu vos disse, ninguém tem manual de instruções, nós estamos todos a tentar fazer o melhor que é possível, dadas as circunstâncias, e obviamente que isso também traz os seus desafios. Então, se quiserem deixar aqui, podem ir partilhando a vossa experiência, deixando comentários. Também, se quiserem partilhar nas vossas páginas pessoais, para que também esta live chegue a mais pessoas, chegue a quem precisa ouvir esta mensagem, estejam à vontade, podem fazê-lo, e nós agradecemos também por isso, porque já agora que o Alexandre se propôs a vir cá e também contribuir, obviamente que a quanto mais pessoas chegar, também melhor. Então, o que eu ia partilhar convosco é que nós estávamos aqui com algumas dúvidas em relação ao tema da live, porque há, de facto, palavras que estão a ser usadas e terminologias que estão a ser usadas que nós gostaríamos de respeitar, e então nós acabámos por decidir colocar boas práticas em tempos de distanciamento social voluntário, porque também tínhamos debatido afastamento, só que também realmente não era, talvez não seria o mais adequado e também não era a terminologia que estava a ser utilizada. Agora aqui a questão é, será que, na verdade, está a haver um distanciamento social ou este distanciamento é físico? Será que não estamos aqui talvez reinventar um pouco este conceito de socialização? Estamos mesmo, ou estamos a tentar, pelo menos. Essa é, aliás, uma das estratégias super importantes que eu queria trazer hoje, que tem a ver com a forma como nós vemos esta situação em que nos encontramos e como nós distinguimos uma série de fatores importantes e uma série de palavras que são muito utilizadas nos média e que nem sempre refletem exatamente a nossa situação pessoal, não é? Porque há que distinguir aqui o isolamento, portanto, alguém que já fez um teste do Covid e que deu positivo e que está naquele momento necessariamente isolado por questões de saúde e questões de segurança para todos os outros. A ideia da quarentena, que será alguém que já esteve em contacto com uma pessoa que teve o Covid, direto ou indiretamente, e, portanto, será um período de precaução. E, propriamente dito, como estávamos a dizer, a questão do distanciamento social, que já tem a ver com uma componente não só voluntária, como bastante meritória, não é? Porque é a pessoa compreender não que está presa, mas que está a zelar pelo seu bem-estar, pelo bem-estar da sua família, de quem lhes são queridos, e pelo bem-estar de todas as pessoas à sua volta, direto ou indiretamente, não é? Porque quanto mais pessoas nós interagirmos, maiores são os riscos para toda a gente envolvida, e, portanto, há aqui um critério também que é importante realçar, de ser meritório, há mérito em manter esse distanciamento, e não é só um castigo, não é uma coisa obrigada, mas sim uma coisa que fazemos por todos, por nós todos e pelas pessoas todas que precisam. Não é? Como estavas a dizer, de facto, não sei se lhe chamar de distanciamento social é a melhor forma, ainda que seja o termo mais utilizado, porque na realidade é um distanciamento que devia ser exclusivamente físico, não é? Portanto, a socialização continua a ser super importante, mais ainda, se calhar, até do que noutros tempos, porque nós no nosso dia-a-dia, de uma forma ou de outra, interagimos com muita frequência com terceiros, e agora não é tão fácil, simplesmente até pela questão do espacial. E é uma altura excelente para nós tentarmos reformular isso, face a encontrar novas formas de nos relacionarmos uns com os outros. Começar a mais a utilizar as videochamadas, marcar almoço online com os nossos amigos. Até temos a boa possibilidade agora, que é uma coisa rara, de poder juntar amigos do mundo inteiro ao mesmo tempo e estarmos todos a comer ao mesmo tempo, a mesma refeição. Já houve, por exemplo, pessoas que se juntaram com vizinhos, abrem a porta da escada e tem um vizinho que mora no lado da frente e cada um janta almoça ou janta na sua casa e falam na escada e pronto, e estão a socializar, mantendo as distâncias e mantendo essa responsabilidade, mas sem deixar de contactarmos uns com os outros. Sem dúvida, e é curioso que eu tenho ouvido esta partilha muito, que é, às vezes as pessoas até partilhavam a mesma casa com outros seres humanos e não os conheciam. Então, isto também está a trazer uma aproximação com
as pessoas da família ou com as pessoas com quem simplesmente era partilhado um espaço físico e que não havia essa relação. E até mesmo vizinhos que também não se conheciam ou que só passavam na sua correria do dia a dia e que não havia de facto essa interação e até esse espírito de interajuda, e agora isso está a vir à superfície. Também não sei se tens ouvido esse relato nos teus círculos. Tenho bastante. E até pessoas que tinham uma vivência muito focada no trabalho, por exemplo, passavam menos tempo com a família, com os filhos, e de repente colocam-se numa situação que é diferente, que é inesperada numa série de formas, e percebo que em alguns aspectos possa ser difícil ou desconfortável, mas que também abre todo esta nova panóplia de coisas que se podem fazer, que se podem aprender, novas formas de viver a vida, sem ter que sair de casa. E é importante não nos esquecermos disso. Não? Sem dúvida, realmente é muito interessante. E então, uma vez que agora a maioria das pessoas está a passar mais tempo em casa, quais acreditas que são os principais desafios desta fase em que a maioria das pessoas tinha realmente uma vida ativa, no sentido de sair de casa, ir trabalhar, ir encontrar-se com os amigos ao final do dia, portanto havia toda uma série de atividades que as pessoas tinham, e agora de repente elas, por uma questão de consciência também social, que era o que tu falaste e muitíssimo bem, agora ficam maioritariamente em casa. Então, que desafios é que isso traz? Uma série deles, mas se calhar o central ou o que leva a todos os outros será mesmo a quebra da rotina. Nós estamos muito habituados a ter um hábito diário, de ir ao trabalho, de tudo o resto, não é? De acordar a uma certa hora, de fazer o que temos a fazer antes de sair, de ir trabalhar, de voltar do trabalho, de cumprir as nossas atividades que temos agendadas ao longo da semana, ao longo do fim de semana. Portanto, nós temos tão pouco tempo no dia a dia para não fazer nada ou para fazer uma coisa diferente do que estamos habituados, que essa é se calhar a primeira área em que toda a gente vai sentir algum desconforto, que é essa quebra da rotina, essa quebra dos hábitos diários, que pode ser colmatada de formas diferentes. E essa, por exemplo, é uma das estratégias boas para lidar com estes momentos de distanciamento, é exatamente manter alguma rotina, é muito importante. Eu percebo que é muito fácil e às vezes até é muito confortável ficar de pijama o dia inteiro, com algumas reservas, claro, com algumas cautelas. É importante quando conseguimos manter alguma disciplina, cozinhar, se calhar até cozinhar melhor porque temos mais tempo disponível em algumas circulações, vestirmos para ir trabalhar, fazer a barba, lavar os dentes, fazer as atividades diárias todas. Se for uma coisa que a pessoa acha confortável ou que estava habituada a fazer e gostava de fazer, maquilhar-se, pentear-se, se calhar até peraltar-se em alguns momentos, marcar um jantar de sexta-feira em casa, por exemplo, com a família e fazer uma coisa requintada, vestir aquelas roupas bonitas e fazer uma coisa à luz da vela, porque não? Ou seja, reinventar uma rotina diária de uma forma diferente, mas que também seja compensador e que lhes permita manterem esse conforto. Sem dúvida, aí está, é reinventar realmente a rotina, porque realmente podemos ter uma rotina mesmo estando em casa, a verdade é essa, e também podemos escolher não ter rotina de todo algum dia. Então, neste momento, há um pouco essa liberdade também de respeitarmos aquilo que estamos a sentir, não é? Então, se nos faz sentido ter uma rotina, que ótimo naquele dia, se outro dia apetece, como tu disseste, e que até é confortável ficar de pijama o dia inteiro, porque não? Então é um pouco por aí, embora de facto seja importante também manter alguma rotina, porque é muito fácil o tempo passar e nós não fazemos absolutamente nada e o tempo de repente passou e não houve ali houve ali nada, não houve nada durante o dia que realmente nós tivéssemos presentes ou que parece que o tempo nos escapa por entre os dedos. Eu estou a ver aqui alguns comentários, eu estou a ver que há algumas pessoas a ter problemas em conseguir entrar. Há algumas que realmente conseguiram entrar um pouco mais tarde, parece que o serviço está um pouco lento. Lamento por isso, provavelmente porque, uma vez mais, há muitas pessoas a socializar e utilizar este software para fazê-lo, ou mesmo para fazer também lives, então provavelmente é por isso que está um pouco lento. Ainda assim,
por aquilo que eu estou a ver aqui nos comentários, as pessoas estão a conseguir aceder e estão a conseguir ver-nos, o que é ótimo. Uma vez mais, se quiserem deixar as vossas perguntas aqui, eu estou a vê-las e sem dar algum contributo, estejam à vontade. E também se conseguirem ir ajudando as pessoas que estão a ter alguns problemas, porque eu sei que algumas pessoas tentaram no telemóvel e funciona muito melhor, então é tentar ver o que é que funciona melhor neste momento. Então, uma das coisas também é que, uma vez que há realmente esta situação em que as pessoas cada vez agora estão em casa e estão também mais próximas de si, provavelmente, do que alguma vez estiveram, e próximas também de outras pessoas, só que principalmente toda esta incerteza, porque esta situação é tudo muito incerto, ou seja, ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer. E o nosso conceito, nós tínhamos algumas referências de normalidade, do que era uma vida normal, e de repente não temos qualquer referência, então ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer, ninguém sabe quanto tempo é que isto vai durar. Então, isto pode trazer, e traz sem dúvida também, muitos medos. Então, o que é que eu vou fazer? E há pessoas realmente a passar por situações bem delicadas, porque não têm trabalho, ou porque perderam o trabalho, ou porque não têm realmente recursos financeiros, e então há todo um conjunto de situações que pode trazer esse medo de toda esta incerteza à superfície. Então, como é que as pessoas podem lidar com isto, com toda esta montanha russa de emoções que podem surgir neste momento de tanta incerteza? Bom, de facto, tocaste aí numa série de pontos importantes. Tentarei não me esquecer de nenhum, mas se me esquecer, por favor, relembra-me. O primeiro que eu achei que é muito relevante tem a ver com a questão da socialização e da forma como socializamos agora, não é? Para pessoas, por exemplo, que vivem sozinhas, mas que estavam muito adaptadas ou muito habituadas a fazer uma vida muito de rua, uma vida muito de socializar com os amigos, socializar fora. As estratégias que eu falei antes podem ser muito valiosas, encontrar novas formas de socializar à distância. Por outro lado, há situações de pessoas que continuam a trabalhar de casa, por exemplo, mas agora têm as crianças em casa o dia inteiro. Não há babysitters, não há mais ninguém. Por vezes é necessário que as crianças estejam presentes no espaço de trabalho e de alguma forma invadem a sua própria natureza esse espaço, que é muito saudável de umas formas e pode ser mais difícil de outras, e também requer alguma flexibilidade. E muito francamente, particularmente para quem tem trabalhos muito ligados ao audiovisual, muito ligados ao trabalho no momento, acho que é importante que isso também seja reconhecido no trabalho que as pessoas fazem, que de facto estamos a viver todas circunstâncias muito extraordinárias, e que é interessante que isso aconteça, e que é bom que haja essa possibilidade de podermos estar a fazer um trabalho e ouvir uma criança no fundo, ou passar um animal de estimação pela frente, se houver essa necessidade, ou que em algum momento as coisas saiam do que nós estamos habituados, ou do que nós até agora achávamos que é confortável, e que está tudo bem, porque estamos todos nessa circunstância. O outro lado mais negativo, digamos assim, da socialização será para pessoas que, por mil e uma razões, mas uma das quais, se calhar, a mais preocupante será a questão da violência doméstica, teriam uma interação muito reduzida com os seus parceiros ou parceiras e que neste momento se vêem numa situação de estarem juntos 24 horas por dia, o que poderá levantar outro tipo de dificuldades, ou até em situações ou relações que sempre foram muito, muito confortáveis, muito felizes, a simples presença 24 horas por dia da outra pessoa levanta situações, levanta pequenos nervos, pequenas irritações do dia-a-dia, coisas que nós nunca levamos muito em conta e que agora se levantam. E que, quando é possível, devem ser dialogadas entre as pessoas da família, não é? Ou entre os coabitantes, também há pessoas que isso acontece, que, como tu dizias há pouco, e eu concordo, portanto, pessoas que viviam em quartos alugados, por exemplo, numa casa partilhada, mas que passam o dia inteiro na rua e de repente todos estão em casa o dia inteiro e um novo tipo de interação é necessário. E isso também é importante que seja restabelecido. Na maioria dos casos, bastará que as pessoas se juntem, que até façam ali uma reunião, um jantar combinado para falar apenas sobre as suas dificuldades e sejam muito honestos uns com os outros. Muito também como afeta o trabalho, também afeta a interação. Quando isso é possível, será o melhor. Em situações de maior risco, nomeadamente na violência doméstica, é relembrar que existem serviços e recursos que ainda estão a trabalhar. Ainda há muitos profissionais que trabalham, e ainda bem que o fazem, porque é muito importante. Tem havido um acréscimo muito grande de violência doméstica pelo mundo fora. E Portugal não é exceção, embora não hajam números ainda, mas certamente os números vão surgir muito rapidamente. E há serviços que as pessoas podem recorrer,
Nomeadamente, até gostava aqui de deixar 2 ou 3 contactos rápidos, números gratuitos. O Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica, por exemplo, está disponível 24 horas por dia para dar aconselhamento, para dar socorro. O número é o 800 20 21 48, portanto 800 20 21 48. É uma linha gratuita que as pessoas podem ligar para receber apoio, para falar com alguém no momento, ou até eventualmente para pedir ajuda, se for preciso. O Essa é uma 112 linha, continua... essa é uma linha que só está disponível aqui em Portugal, ou também está disponível para se alguém do estrangeiro quiser ligar para essa linha? Tens algum conhecimento se realmente é... Eu creio que só funciona cá. É nacional, mas Ok. só em Portugal. Até Sim, sim. porque a minha ideia é que não será possível marcar números de 800 fora de Portugal. Nem Certo. sempre são possíveis. Uhum. Talvez seja possível se ligarem via online. Eu não sei se isso será possível por Skype ou Sim, assim, sim. por exemplo. Talvez já seja possível, mas eu creio que não. Portanto, é Uhum. um serviço nacional. Sim. O 112, é claro que é a figura de referência, sempre que é necessário alguma coisa. E como falaste antes, eu trabalhei numa outra linha de emergência em Portugal, que não é muito conhecida, que é o 144, que é a Uhum. linha nacional de emergência social, que faz um trabalho paralelo com o 112, mas mais focado na questão de social, portanto, na violência doméstica, em situações de maus tratos, de sem-abrigos, situações de desalojamentos, crianças maltratadas, idosos abandonados, situações de negligência. São todas situações em que essa linha pode intervir. Também é gratuita, é de âmbito nacional, e acho que é um recurso precioso, particularmente nesta altura em que vão haver muitas necessidades adicionais. Não deixem de ligar para lá, pedir ajuda, pronto, de tentar resolver as situações que vocês estão a par, que vão surgindo na vossa família, à volta da vossa família, ou até de amigos ou conhecidos que vocês estejam a par. Acho que é importante. Ótimo, essa realmente é uma excelente partilha, até porque realmente há recursos disponíveis, então, por que não, de facto, utilizá-los em caso de necessidade, é para isso que eles estão disponíveis. E tu disseste algo aí muitíssimo importante, que eu quero pegar e explorar um pouco mais, que é a questão de falarmos daquilo que estamos a sentir, então reunirmos com as pessoas e falarmos daquilo que estamos a sentir, porque neste momento aquilo que me parece é que estamos a ser chamados para sermos autênticos, então para, de facto, estarmos conectados com aquilo que estamos a sentir e não tentar esconder isso, porque, na verdade, se reprimirmos isso, isso não desaparece. Então, as coisas não desaparecem porque nós fechamos os olhos. Se tiver aqui um monstro à minha frente e eu fechar os olhos, ele não vai desaparecer porque eu fechei os olhos, ele vai continuar lá. Então, fala um pouco disso, desta questão da autenticidade, o que é que isso significa em termos concretos e de que modo é que isso pode ajudar as pessoas neste momento? Bom, de facto, nós estamos tão habituados a determinados ritmos do dia a dia, a determinados níveis de trabalho, por exemplo, e de questões profissionais, que há muitas questões do foro mais pessoal e familiar que nós vamos deixando para trás, porque a nossa interação é limitada, porque estamos 1 ou 2 horas com a família normalmente por dia, de repente somos forçados a estar 24 horas por dia com a família. E não só vamos a perceber-nos de coisas que não estamos habituados a ver, ou que nos quais nunca demos muita importância, embora até pudessem estar conscientes, tanto em nós como nas pessoas à nossa volta. E, portanto, isto também é, nesse aspecto, apesar de ser uma altura de dificuldades e de uma altura de bastante sofrimento de formas diferentes, também é uma altura de grande aprendizagem pessoal e uma altura em que as pessoas podem refletir mais sobre o que é importante para si, sobre as coisas que estabelecem como prioridades na sua vida, sobre coisas que nós dávamos como fundamentais e de repente podem não haver. Por exemplo, uma coisa que tem surgido muito e já vi muitas conversas interessantíssimas a surgir é o café. Pessoas que não têm máquinas de café em casa, por exemplo, ou que simplesmente preferem o café o café normal, o café que se bebe na rua, que é um hábito português, e de repente não há restaurantes ou não há cafés abertos para os servir, e de repente há uma mudança súbita nos seus hábitos diários, em alguns casos com consequências fisiológicas, não é? Mais dores de cabeça, mais dificuldade em acordar. Noutros aspectos porque tem uma parte social muito importante, não é? O hábito de tomar um pequeno almoço fora, o hábito de interagir com os amigos à volta de um café. Tudo isso são coisas que mudam e coisas que nós temos que nos readaptar e se calhar voltar a perceber o que é realmente prioritário na nossa vida, interna e externamente, não é? Também sobre as coisas que nós consideramos importantes no nosso trabalho, na nossa vida, o que é que realmente é fundamental para nós neste momento, o que é que estamos a sentir falta,
o que é que se calhar tínhamos em excesso e que não dávamos valor e agora estamos a dar porque não damos por isso. São momentos de grande reflexão. E acho que é muito importante que seja esse trabalho por parte de cada um. Pois é muito interessante realmente estares a falar nisso, porque este momento de recolhimento, porque acaba por ser, é um recolhimento em que nós, uma vez mais, por via da consciência social, acabamos por estar mais recolhidos na nossa casa física, casa, quem diz casa diz apartamento, diz o lugar onde nós habitamos. E então é curioso que isso também pode ser uma analogia para a nossa casa interna, então no fundo fazer as arrumações, aquilo que quando estavas a falar, aquilo que realmente eu estava a sentir era, isto é uma arrumação interna, então claro que há um desafio que é grande, não é? E nós sabemos que sim, e não estamos de forma nenhuma a descurar o que quer que seja aqui, porque sim, há aí um vírus que é altamente contagioso e que há pessoas que estão de facto a morrer, e que estão em situações delicadas, e não é estado de todo a descurar isso, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos realmente também a viver isso, porque também estamos a sentir tudo isso que está a acontecer e não estamos desligados de todo daquilo que se passa numa escala planetária, porque isto não é só em Portugal, é realmente algo que se iniciou na China e que tem realmente andado a espalhar-se pelo mundo inteiro. Então é algo à escala global e portanto, aqui não estamos a descurar isso. Então, se este é o ponto de situação, o que é que eu posso fazer com isso? Então, que oportunidade é que eu posso realmente tirar daqui de toda esta situação? E é muito importante falares disso e de falares também dessa transparência que precisamos ter connosco e sermos e fazermos essas limpezas na nossa casa interna, que é prioritário de facto na minha vida, porque uma vez mais por via de toda essa azáfama e essa rotina frenética que muita gente tinha, não havia esse tempo para refletir. E nós acabamos também por passar um pouco por isso, e de repente temos todo o tempo do mundo, digamos assim, e como as nossas referências terminaram, estamos aqui a tentar cada vez mais, e isso é uma das coisas que se fala muito, que é viver um momento. Então, eu acho que estamos agora cada vez mais a aprender o que é isto de viver um momento. Queres comentar um pouco sobre isso? Tu tinhas falado na nossa pré-conversa sobre a questão do mindfulness, então acho que é um bom momento para nós falarmos um pouco sobre isso. Bom, voltaste a levantar aí imensas coisas diferentes que são muito importantes. Pois é, eu sei. De facto, é um grande momento de aprender coisas novas, de percebermos aquilo que nos é confortável ou desconfortável. Vai depender muito de pessoa para pessoa, cada pessoa terá coisas diferentes para perceber. Muitas pessoas, por exemplo, comentam neste momento e de certa forma reclamam que agora que trabalham de casa trabalham muito mais do que trabalhavam antes, que é muito mais difícil definir as fronteiras, porque se calhar era aquela ida para o trabalho e a ida para casa que serviam como separação entre o mundo do trabalho e o mundo pessoal. Hoje em dia isso já não acontece, né? Porque o espaço de trabalho é o nosso espaço de casa, mas isso também se calhar reflete que é uma boa altura para nós fazermos essas fronteiras internamente, perceber onde é que é o limite do trabalho, onde é que é o limite do pessoal, o que é razoável, até que ponto é que nós podemos fazer essa separação e criar esse espaço saudável para nós existirmos connosco próprios. Essa, por exemplo, se calhar é uma aprendizagem para muitas pessoas. Outras terão que aprender mais a estar sozinhas, a perceber o que é estar consigo próprias. Estamos tanto tempo focados no trabalho que temos que nos aperceber como é que isso acontece, quem é que somos nós, o que é que nós queremos. Cada pessoa certamente que está a ver isto e que não está, vai ter a sua experiência pessoal e cada uma pessoa vai ter uma coisa que pode dizer, olha, eu neste momento sinto esta dificuldade em particular. E para isso, cada pessoa poderá olhar para si próprio. Se calhar isso é o mais importante neste momento, é aproveitar esta oportunidade para olharmos para nós próprios e a percebermos o que é aquilo que nos incomoda em nós e tentar trabalhar da forma melhor possível. De facto, falámos um bocadinho do mindfulness antes de começarmos. A meditação, a atenção plena é uma estratégia excelente para começar esse trabalho. Poder implementar esses hábitos diários é uma ótima altura. Para a maioria de nós, para todos os efeitos, mesmo que esteja a trabalhar, ganhou ali meia hora ou uma hora todos os dias, não é? Que era o tempo que gastava nas viagens. Porque não acordar à mesma hora e em vez de gastar aquele tempo a dormir mais meia hora, porque não meditar meia hora, por exemplo?
começar a fazer essa prática. Há muitos cursos online que estão a ser lançados agora, gratuitos, dos mais variados temas. É uma excelente altura para ir revisitar hobbies ou interesses que nunca explorámos, para ir buscar aquele livro que está na nossa prateleira há anos à espera do dia em que a gente tenha tempo ao fazer. Ou simplesmente para criar esses hábitos pessoais, pronto, para criar coisas novas, para tirar algo positivo daqui e para nos reinventarmos face à situação. Sem dúvida, sem dúvida. Tu realmente tocaste também aí muitos pontos extremamente importantes. A questão de isto está a ser uma experiência que é diferente para cada um de nós. Então, eu quero deixar aqui um desafio, porque estou a ver que tem aqui 12 pessoas online, não sei se isto está atualizado. Quero dar as boas-vindas às pessoas que chegaram agora há pouco tempo, estou aqui a deixar os seus comentários. Então, vou desafiar-vos a deixar aqui nos comentários, também para ser aqui uma experiência de partilha, porque nós estamos cá e infelizmente temos cá o Alexandre para falar sobre este tema, e também queremos encorajar a que as pessoas partilhem como é que isto está a ser no momento. Então, para vocês que nos estão a ver, qual é que é o principal desafio deste momento? Então, podem ir deixando os comentários, que depois, entretanto, eu também vou partilhando, porque é interessante também ter a vossa experiência, porque, uma vez mais, é uma experiência que é muito particular, muito individual. E, uma vez mais, se há pessoas que estão em casa, outras também estão a trabalhar muito mais do que alguma vez trabalharam. Se calhar estão a repensar a sua vida e o seu modo de estar, e até que ponto é que esse modo de estar na vida as estava a beneficiar ou não. E isso também que falaste, que é uma coisa que eu tenho ouvido imenso, e acredito que muitas pessoas também têm ouvido, é que eu já nem me lembrava o prazer que me dava fazer algo, que é, eu ouvi recentemente em relação à pintura, que é uma amiga que disse, eu já nem me lembrava o quanto era prazeroso para mim pintar, e eu já estou sem pintar há anos. Então, o tempo passa e nós, por via desta rotina, e nem sabemos muito bem o que, acabamos por nos perder de nós mesmos e daquilo que realmente nos dá prazer e que nos faz sentir vivos, que isso é extremamente importante. Então, nós estamos vivos neste momento e isso é também algo que precisamos celebrar e viver isso da melhor forma que nos é possível. Claro, tendo em conta a atual situação. Porque se até uma determinada altura, até recentemente, nós podíamos estar a confraternizar com os amigos, ao vivo e a cores, estar presente fisicamente, neste momento podemos fazê-lo e estar a fazê-lo online. Por isso é que cada vez mais há realmente como estes eventos em direto e as pessoas estão a reunir-se em programas de conferência virtual, porque de facto essa partilha pode continuar a acontecer. Não precisa realmente de deixar de acontecer. E, ao mesmo tempo, também fazer o trabalho interno que está a ser pedido no momento, estas arrumações da casa interna e também externa, não é? Que também faz parte. Também, sem dúvida. Não sei se queres partilhar uma coisa. Sim, gostava até de voltar um bocadinho atrás, porque houve aqui alguns Sim? assuntos que fomos deixando para trás. Claro que sim. Tocaste aqui numa coisa que eu também acho que é muito importante, que tem a ver exatamente com a maneira como nós estamos a viver a situação. Já falámos um bocadinho sobre isso, não é? Sobre o entendimento de ser voluntário, de estarmos aqui a fazer algo que não é só para nós, mas para as pessoas que nos rodeiam, mas também com esta sensação que muitos temos de estarmos em espera. Não sabemos quando é que isto vai acabar, não sabemos quanto tempo é que isto vai demorar. Para a grande maioria das pessoas, quanto mais tempo durar, mais duro vai ser o tempo que virá a seguir. E agarramos-nos tanto a essa questão, não é? Ao sofrimento do que há de vir, a essa noção desconhecida do futuro, que nos cria ansiedade, como é natural, sem aproveitarmos o momento presente, não é? Mais uma questão em que a atenção plena pode ser útil, até a meditação. Mas no mínimo, para todos nós, é reformular este tempo. Temos uma oportunidade, direta ou indiretamente, com mais ou menos flexibilidade ou disponibilidade, para fazer coisas novas, para descobrir uma coisa diferente, para investir numa área que sempre quisemos, que nunca o fizemos, e para chegar ao fim desta crise e dizer, deste tempo, tirei isto que foi muito bom. Isso é super importante. É super importante. Também nesse aspecto queria deixar uma pequena ressalva, porque eu sei que é uma coisa que está a afetar muitas pessoas, que tem a ver com os média e a utilização dos média.
Os média nesta altura são uma grande janela que temos para fora, particularmente quando temos tantas dificuldades de comunicação para fora, para muitas pessoas, pelo menos. Mas os média têm que ser levados com peso e medida e com muita sabedoria, porque é muito fácil sermos inundados com notícias pessimistas, com números, com estatísticas, com cenários de terror e de medo que nos invadem, que entram pela nossa casa, pelo nosso televisor, e que nós temos que gerir muito bem. Não é? É super importante estarmos informados, é super importante termos uma ou duas fontes de informação que nós consideremos fidedignas e de confiança, e que haja um momento breve, de manhã ou à noite, por exemplo, mas ocasional, em que vamos ver as notícias e informamos sobre aquele dia, e depois desligamos a televisão e vamos fazer outra coisa. Porque se continuamos com a televisão ligada o dia todo, não só nos consome o tempo, como nos consome a nossa vontade e a nossa capacidade de estarmos bem, de estarmos confortáveis connosco, e que liga-nos muito a essa ansiedade e esse medo do que é que aí vem, que eu acho que é, se calhar, o medo principal que as pessoas estão a sentir neste momento. Também nesse aspecto, e tocando num assunto que tocaste há pouco, ainda não falámos, que tinha a ver com os medos. Não é? Eu acho que esse, se calhar, é o medo que a maioria das pessoas está a ver, o medo desconhecido, o medo do que é que aí vem, do que é que será desta crise, do que é que será depois desta crise. Para algumas pessoas tem a ver com o medo de adoecer, o que é que isso significa para nós, o que é isto de lidarmos com o nosso medo da morte, às vezes com o nosso medo da vida também, não é? De forma é que andamos a viver a nossa vida até agora e de forma é que priorizamos a importância daquilo que temos, face agora a vir algo invisível e desconhecido, e até um certo ponto incompreensível por ser tão súbito, alterar a nossa vida, não é? E se calhar repriorizar também poderá ser um bom ponto para pegar neste tempo, para estabelecer novas prioridades. Sem dúvida, excelente partilha e pontos de reflexão aí, porque na verdade aqui esta conversa não é para dar fórmulas mágicas a ninguém, no fundo é para incentivar a que seja feita esta viagem interna. E quando estavas a falar agora e estavas a partilhar o teu sentir em relação a isto, a imagem que me estava a surgir é como se fosse, este momento é como se nós fôssemos esquilos que neste momento estão a reunir recursos para, se nós aproveitarmos de facto esta oportunidade, porque isso obviamente é sempre uma decisão pessoal. Então, se aproveitarmos este tempo para reunir os recursos, e estamos a falar aqui de recursos particularmente internos, para depois, quando realmente pudermos voltar a sair e já for seguro fazê-lo, como é que nós nos vamos posicionar no mundo, porque isto vai ser um desafio, ou seja, aquilo que eu sinto, e uma vez mais depois também quero ouvir a tua opinião sobre isto, é que aquele mundo que nós conhecíamos antes do Covid-19 terminou. Há um mundo que antes do Covid-19, agora estamos a experienciar algo totalmente novo para todos nós, e haverá uma consequência de tudo isto, que será aquilo que eu sinto que é um novo mundo, novas circunstâncias que nós vamos ter que lidar e vamos nos ter que readaptar. É como se tivéssemos chegado de repente ao mundo novamente. Então aquilo que nós conhecíamos provavelmente já não vai fazer sentido de acordo com tudo aquilo que se passou. Então, como é que tu vês esta situação, Alexandre? Ora bem, tocaste aí em duas coisas que eu acho que são muito significativas. Uma, e eu concordo em pleno, esta altura agora, particularmente esta altura de estarmos afastados, de distanciamento, é fundamental para trabalharmos internamente, como tu disseste, e eu estou totalmente de acordo, para de alguma forma recarregar baterias, para nos reenergizarmos, nos prepararmos para o tempo que aí vem a seguir. Vai certamente ser um tempo difícil, de lá para onde der, acabe como esta crise acabar, vão ser tempos de dificuldades sociais e psicológicas grandes. Muitas pessoas estão a perder o emprego, muitas pessoas vão passar ou estão já a passar dificuldades económicas importantes. Poderá ser uma excelente oportunidade e um excelente período para nos organizarmos, para encontrarmos formas de ajudarmos, se for possível remotamente neste momento, tanto melhor. Potencialmente presencialmente quando este período acabar e quando for possível novamente irmos para a rua, percebemos que vai haver muitas formas de ajudarmos. É uma coisa que há bocadinho estamos a falar nos medos e nos receios, nas preocupações, e é uma que também tenho visto muito, é a sensação das pessoas se sentirem impotentes, sentirem que não podem fazer nada, que gostariam de poder fazer mais, não é? Falamos muito de apoiar os nossos especialistas de saúde,
mas há limites ao que nós podemos fazer enquanto cidadãos habituais, agora, mas poderá haver muito mais que possamos fazer depois, não é? Providenciar apoio como voluntários, providenciar apoio a quem necessita, mesmo que seja numa escala muito pequena, apoiar os nossos vizinhos, apoiar as pessoas que nos são próximas, tentar percebermos daquelas necessidades que se calhar passam despercebidas na grande escala, mas que nós conhecemos muito bem do nosso bairro, do nosso prédio, da nossa família, das pessoas que nos rodeiam, de serviços e negócios que nós utilizamos com frequência, que neste momento estão fechados e se calhar vão precisar da nossa ajuda, nem que seja apenas em consumirmos produtos locais, produtos portugueses, darmos essa ajuda adicional em vez de irmos comprar às grandes marcas, tentarmos comprar nos serviços locais e dar esse pequeno contributo, acho que é super importante. Sem dúvida, sem dúvida. E isso que estavas a falar vai muito ao encontro aqui dos comentários que estamos a receber. Eu não sei se consegues ver, Alexandre, os comentários que nós estamos a receber. Consegues. Então, nós temos aqui alguns comentários do Paulo. Bem-vindo, Paulo. E ainda bem realmente que as pessoas também estão a partilhar aquilo que sentem, o seu sentir em relação a tudo isto. E o Paulo está aqui a comentar que um dos seus principais desafios nesta fase é como cidadão particular que não sabe como ajudar e se sente um pouco sem meios e organização adequada para ajudar, o que fazer e como fazer em segurança. Então, também vai um pouco em contra aquilo que falaste, Alexandre, sobre a informação, porque aí está, há muita informação e muita contra-informação neste momento. Então, as pessoas não sabem muito bem, porque inicialmente aquilo que se dizia que realmente só as pessoas que estavam infectadas ou que tinham alguma desconfiança é que precisavam usar máscaras. Agora está-se a debater o uso das máscaras, independentemente de termos essa suspeita ou não. Então, há aqui um conjunto de informações e contra-informações que é um pouco complicado de discernir. Então, isto confunde um pouco as pessoas. Então, onde é que eu vou e quem é que, na verdade, está a dizer a verdade? E é um pouco confuso. Sim. Sem dúvida. E não só a utilização ou não utilização de determinados materiais, mas exatamente como é que se utilizam bem, não é? Porque essa ideia de se andarmos de máscara e de luvas na rua estamos protegidos é muito falaciosa e em alguns aspectos até é perigosa. Depois as pessoas também não utilizam o material que têm da melhor forma, ou porque o desperdiçam em alguns casos, ou porque o subutilizam, que também não é positivo. E portanto também é preciso alguma sabedoria sobre isso e também é preciso mantermos informados nas fontes certas. É difícil nos dias que corre perceber o que é as fontes certas e tudo muda de um dia para o outro. Estão sempre a surgir diretrizes novas, estão sempre a surgir fontes novas de informação. Nessas coisas, eu acho que a recomendação geral que nós podemos tomar, dado ser tão difícil perceber quais dos sites dos média é que são eficazes e que dão informações corretas, porque muitas vezes são contraditórias, é muito complicado. Acho que é importante recorrermos ao site do Serviço Nacional de Saúde, tem imensas informações, tem imensos recursos também. Eu acho que ele é de conhecimento mais ou menos público, mas é o site covid19.min-saude.pt. Ele surge em quase todo lado. Basta escrever recursos Covid Portugal, por exemplo, na internet e vai surgir logo na primeira escolha. Tem imensa informação. Podemos colocar abaixo todos esses números. Sim. E depois, no final desta live, nós vamos colocar todos esses dados também para que depois possam aceder de uma forma mais fácil. Sim. Também daqui muito ao encontro das questões, o Paulo estava aqui a perguntar uma pergunta que é super importante e é super difícil responder, que tem a ver o que fazer e como fazer em segurança. Há muita coisa que nós não sabemos sobre isto, são coisas novas que estão a surgir para todos nós. Nesse aspecto, como já disseste mais do que uma vez, estamos todos no mesmo barco, estamos todos a aprender e a reaprender com esta situação. Mantermos informados é super importante. E se calhar esses tipos de sites podem dar informação, perceber exatamente como é que se deve usar uma máscara, como é que se deve usar luvas, em que circunstâncias, ser cauteloso, não ser descuidado, não assumir que só acontece aos outros, porque não é todo o caso, afeta toda a gente, todas as idades. E também essa questão da responsabilidade social, não é? Porque embora nós possamos pensar, eu sou novo, não terei grandes problemas, as pessoas à minha volta poderão não ser, e poderão ter um impacto muito maior à conta de um contágio deste calibre. E, portanto, também manter essa consciência também é muito importante. Sem dúvida que é importante e também consultar, de facto, os sites que nós à partida sabemos que são fidedignos
porque principalmente nas redes sociais, às vezes, as pessoas partilham informação sem sequer ver se realmente as fontes são fidedignas ou não, e então depois circula muita contra-informação, e isso obviamente que baralha as pessoas, só que como uma vez mais tu disseste, isto é tudo muito novo para nós, então é uma questão de irmos estando atentos àquilo que vai saindo, dessas tais fontes fidedignas, e também nos irmos adaptando, porque isto é um período de readaptação para todos nós, às mais diversas circunstâncias, então também irmos estando a par disto, porque uma vez mais isto não é algo que só acontece aos outros, é um vírus, é invisível, nós não conseguimos ver, e então temos que realmente estar em segurança e também garantir que as pessoas que nos rodeiam também estão em segurança o máximo possível, não é? Outra coisa também, e aqui a questão do Paulo, muito grata pelo contributo, Paulo, e provavelmente aqui tu estás a fazer questões que depois eu gostaria que tu viesses cá também para falar sobre elas. Então, aqui a entrevista sim vai ficar, entrevista que não é entrevista, é conversa na verdade, vai sim ficar gravada, então a partir do momento em que nós terminarmos fica disponível para qualquer pessoa aceder, também vai estar mais tarde disponível no canal do YouTube Impressão Intangível, podem sempre subscrever o canal e estará lá, e também na página Impressão Intangível e portanto podem sempre depois publicá-lo, partilhá-lo, portanto estão à vontade, depois será público, portanto aquilo que fizerem com ele é obviamente da vossa responsabilidade. Então também há aqui uma pergunta que é de facto pertinente. Quem ajuda as pessoas que estão infectadas a morrer e a morrer bem, com a valorização espiritual que todos merecemos? Como acontece? O que está a ser feito? O que podemos fazer? Obviamente que isto são perguntas muito importantes, porque o que está a acontecer no momento é que as pessoas que estão a morrer estão muito sozinhas, então nem sequer podem estar próximo da família, e isto claro que levanta muitas questões. Provavelmente podemos aprofundar isto numa conversa, Paulo, já fica aqui o convite feito. Alexandre, como é que te posicionas em relação a isto? É uma pergunta e peras, ó Paulo. O que é que a gente pode fazer enquanto indivíduos? Nem toda a gente poderá ter o potencial para poder fazer muito mais do que ser responsável por si mesmo, por se capacitar daquilo que pode e não pode fazer. Acho que primeiro do que tudo tem a ver com o trabalho interno, que já falámos, não é? Estamos bem conscientes de quem somos, do que é que podemos fazer, prepararmos-nos para o que aí vem. Se não pudermos intervir agora porque não somos agentes de saúde, poderemos certamente intervir posteriormente porque vamos ser agentes de voluntários, vamos ser pessoas que podem apoiar o próximo, agentes sociais também nesse aspecto, quando esse isolamento social se for embora. A questão do luto agora é muito complicada, sem dúvida nenhuma, porque temos familiares que falecem à conta do vírus, e não é possível fazer um funeral devidamente, não é possível chorar os mortos como estamos habituados a fazer. Novas formas terão que ser feitas posteriormente. De momento tem muito a ver com essa noção de responsabilidade, com perceber como esses riscos são reais, como os sentimos tão perto, e perceber que é mais importante sermos conscientes connosco e com a nossa família e com os próximos, e darmos tempo a fazer esse trabalho quando esta crise estiver mais calma. O que é que nós temos de fazer mais neste momento? A questão da valorização espiritual também é muito importante. Estamos muito habituados aos nossos rituais, não é? Aos cemitérios, aos funerais. Talvez seja importante celebrarmos ou criarmos esses rituais de formas diferentes, reinventarmos a forma como nós vemos a morte e a morte dos nossos familiares, criar rituais que possamos fazer em casa com a nossa família. Talvez, por exemplo, até utilizar os meios audiovisuais que já falámos antes, se não para nos encontrarmos para almoçar, talvez dê para nos encontrarmos também para chorar um falecido. Pode ser importante termos o resto da família por perto para fazer esse trabalho, porque de facto são coisas que são super importantes. Sem dúvida, usar os recursos que temos da melhor maneira possível. Então, uma vez mais, vamos ao encontro daquilo que temos vindo a falar, que é uma readaptação a vários níveis.
E então, até nesse sentido, de facto, é algo, uma vez mais, completamente novo, que estamos a experienciar e que também podemos fazê-lo da melhor forma que nos é possível. Então, é também ver as coisas caso a caso, como é que poderá ser possível, como é que podemos, de facto, fazer esse luto, como é que podemos gerir melhor as nossas emoções e de que forma é que isso, o que é que nos ajuda a fazer isso. Então, é muito apelar aqui ao questionamento interno. Porque, uma vez mais, como eu vos disse, nós não estamos aqui para dar nenhuma fórmula mágica, a não ser que tenhas aí alguma, Alexandre, que queiras partilhar assim uma fórmula super mágica, seria ótimo, não é? Uma Seria, pílula de facto. mágica que transformava a vida das pessoas. Nós não temos, seria ótimo, de facto, ou talvez não sei. Então, é realmente um momento de apelarmos a essa curiosidade interna, que é o que é que eu preciso neste momento? O que é que eu sinto que Sim. preciso neste momento? Porque varia de pessoa para pessoa, é que uma pessoa, numa circunstância, adota um comportamento ou precisa de uma determinada coisa, e outra pessoa, numa situação similar, até precisa de outra completamente diferente. Então, é muito ouvirmos aquilo que precisamos e aquilo que sentimos, e que é diferente e que é variável de pessoa para pessoa, e então é muito apelar a essa curiosidade interna e fazer perguntas a si mesmo. Então, o que é que eu posso fazer nestas circunstâncias, com os recursos que tenho ou que não tenho também? Então, é muito perguntar-se e nem só ficar também pelo questionamento, é depois também deixar que as respostas possam vir, porque elas acabam por surgir quando nos permitimos ouvir essas respostas, porque as respostas estão realmente dentro de nós, e então permitir que elas possam vir e que possam também trazer alguma clareza para a nossa vida. Eu acabei de perder o Alexandre, não sei o que é que aconteceu. Esperemos que ele possa entrar. A Alina realmente partilhou também qual é que é o seu principal desafio no momento, que é enfrentar as minhas fragilidades internas e aproveitar a oportunidade para me fortalecer. Extremamente importante. O Alexandre já se está a juntar novamente. Então, isso também é muito importante, Alina, e grata pela tua partilha, porque realmente é extremamente importante nós estarmos... Bem-vindo, Alexandre. Estou de volta, peço desculpa. Sem Aqui problema, uma sem falha problema. técnica. Não, eu estava aqui a partilhar, e não sei se entretanto ouviste ou não, estava a partilhar aqui que a Alina disse que o principal desafio neste momento é enfrentar as fragilidades internas e aproveitar a oportunidade para se fortalecer, que vai muito ao encontro daquilo que nós falámos. Rosarinho, bem-vinda também. Como posso dar o meu contributo pessoal para além do isolamento e cuidados higiênicos e distância social, participar ativamente no coletivo, ainda que de casa, ou seja, uma vez mais, é também esta adaptação às novas circunstâncias e o que é que eu posso fazer, porque nós estávamos habituados muito a dar essa ajuda e irmos ao encontro do outro fisicamente falando. Então, neste momento, isso não é seguro, nem sequer é recomendável. Então, como é que nós podemos fazer isso sem nos colocarmos em risco e quem quer que seja também em risco? Já há muitos Então, movimentos a surgir agora também nesse aspecto, também para dar um pouco de resposta à Rosarinha e também tocando no que estavas a dizer, que eu acabei por não conseguir contribuir. Há alguns movimentos que estão a surgir super interessantes, por exemplo, pessoas que têm impressoras 3D e que estão a conseguir imprimir viseiras para passar para serviços de saúde, para hospitais. Há formas muito distintas de ajudar, muitas delas sem sair de casa, sem termos que correr riscos. Há muitos grupos de apoio que estão a surgir que necessitam de apoio online, grupos de chats, grupos de pessoas que querem falar sobre o assunto, que precisam que estão isoladas, que precisam de apoio. Há formas de voluntariado que podemos desde já fazer a partir de casa e há muitos serviços que precisam dessa ajuda. Mas se calhar fundamentalmente a melhor forma usando aqui as palavras da Rosarinho, de participar ativamente no coletivo, parece-me que primeiro de tudo tem que começar pelo individual, que tem a ver com estarmos bem connosco próprios, estarmos preparados para os tempos que se aproximam, encontrarmos em nós essas estratégias, fazermos o nosso trabalho interno para que estejamos capazes de fazer o trabalho externo quando a altura certa surgir. E parece-me que quanto mais trabalho interno nós conseguimos fazer, mais facilmente vamos encontrar formas de ajudar lá fora também. Porque estão sempre a surgir novos movimentos, novas coisas que podem ser feitas agora. E é uma questão de estarmos muito atentos também a isso. Mas mantendo a consciência da fase que estamos a passar agora e do apoio limitado que temos de fazer.
Sem dúvida, sem dúvida. É estar presente o suficiente para sentir o que é que faz sentido neste momento, passa a redundância, porque é extremamente importante também estarmos conscientes que a situação mudou. Então, uma vez mais, aqui não há manual de instruções, se alguém encontrar algum, por favor, partilhe connosco, que assim nós também podemos partilhar lá para casa, só que não descuidar do manual de instruções, de facto, para esta situação. Paulo, uma vez mais, grata pelo contributo. Tem aqui mais uma pergunta do Paulo. Então, boa, já tenho aqui mais um convidado para estas lives e é com muito gosto que te receberei depois também para aprofundarmos um pouco mais esta questão. E está aqui uma pergunta em nome da Leonor, que é: ao nível da psicologia e do equilíbrio humano, que diferença existirá entre a realidade de ter cuidado estando informados e o que se vive de desconhecimento que geram mitos e hasteiam bandeiras de desconfiança, de individualismo? Como a cidadania deva e possa ser colada em boas práticas de equilíbrio psicológico nesta preparação pós-Covid? Alexandre, passo para ti. Acho que em parte já falámos neste assunto, não é? Que tem muito a ver com mantermos bem informados, não é ter excesso de informação, mas é ter uma boa informação, é escolher fontes fidedignas de informação, é verificar a informação que temos e garantir que temos a informação correta. Quando é possível veicular essa informação depois de ter sido devidamente informada e não apenas espalhar as notícias que nos parecem mais impactantes, porque há muitas, demasiadas até. Portanto, tentar garantir que a informação que temos não só está correta, como está atual, como é verdadeira e fidedigna e útil. Também muito indo aqui ao encontro como tu dizes, das bandeiras da desconfiança. Se calhar termos atenção àquilo que partilhamos. O Facebook tornou-se cada vez mais um veículo extraordinário de comunicação, particularmente agora que estamos mais em casa e temos mais a oportunidade de lhe aceder. Sermos cautelosos nas coisas que partilhamos, evitar partilharmos coisas que são sensacionalistas ou que são ou que incitam ao medo ou que incitam à desconfiança do próximo. Garantimos que partilhamos coisas positivas e também nós internamente, como já falámos desde o início, utilizar este momento que é sem dúvida difícil e que merece o nosso respeito pela dificuldade que nos faz passar, sem dúvida nenhuma, mas retirar algo de positivo de toda esta situação. Sermos capazes de chegar ao fim deste período e dizer: eu tirei isto positivo desta situação horrível. E há sempre qualquer coisa, uma nova competência que ganhamos, porque apoiamos alguém que normalmente não falamos. Se calhar dá mais apoio aos nossos vizinhos idosos da forma que é possível, tendo em consciência o que se pode fazer nesta circunstância. Estar mais presente para os nossos entes queridos, que se calhar não passamos tanto tempo com eles, os nossos filhos, os nossos familiares próximos, os nossos animais de estimação. Também não falámos ainda disso, mas parece-me que é muito relevante. Muitos animais, infelizmente, estão a ser abandonados agora pela noção totalmente errada de que os animais podem contagiar-se ou sofrer com o Covid. Não é todo verdade. Os animais não são portadores de Covid, não contagiam ninguém com Covid. Havendo uma pequena possibilidade de ajudarmos os animais de rua da nossa zona, já não é mau. Vamos à porta da rua, deixamos uma coisa com comida, uma coisa com água. São pequenos passos. São pequenas coisas que podem parecer insignificantes, mas que podem dar uma grande ajuda a muitas pessoas. E é mantermos isso muito consciente. Acho que passa muito por aí. E isso é benéfico não só para os outros, como para nós próprios. Para manter esse equilíbrio psicológico que o Paulo comenta, é estarmos bem connosco, antes de tudo o resto. E percebemos que isso também é importante para os outros. E voltando atrás, ele fala aqui na preparação pós-Covid, eu também concordo plenamente. É uma fase de preparação com o pós-Covid, porque vêm tempos difíceis em que nós vamos poder efetivamente intervir, tempos de apoio psicossocial fundamentais. E é uma ótima altura para reunir os nossos recursos, para reunir os nossos esforços, para recarregar baterias, para nos prepararmos para poder dar essa ajuda a quem precisa. Sem dúvida, Alexandre. É curioso como voltamos muitas vezes à questão de estar presente, o estar presente o suficiente para ver o que é necessário e estarmos alertas e observarmos, porque às vezes pensa-se que fazer a diferença, nós precisamos de fazer a diferença a uma escala mundial. Então, às vezes a diferença vem primeiro, e achei curioso estar aqui a Alina e o Paulo em sintonia, porque eles fizeram 2 comentários quase simultaneamente com a mesma ideia, que é: se estivermos bem e mais fortes internamente, melhor podemos ajudar fora. E o Paulo diz: brilhante a valorização humana.
quem esteja bem, ajuda bem. Então é um pouco isso, que é, nós, se não estivermos bem o suficiente para ajudar, provavelmente não vamos ajudar porque estamos a fugir de nós mesmos. Então é também ter essa consciência de eu preciso deste tempo, eu preciso de, se calhar, recolher-me um pouco mais. E uma vez mais, há pequenas coisas que podem ser feitas, como disseste, Alexandre, e muito bem, que às vezes está mesmo aqui ao lado. Ou seja, não é preciso, provavelmente, fazer uma coisa, uma intervenção no outro lado do mundo, se eu tenho uma vizinha que está sozinha e que provavelmente já tem 90 anos e precisa de alguém que lhe vá fazer as compras, ou para não se colocar em risco. Então, por que não fazer a diferença nestas pequenas coisas? Se realmente sentirem que podem fazê-lo e que estão preparados para fazê-lo, também é uma questão Com de as preparação. devidas, sim, Sim, com as devidas exatamente. salvaguardas e preparações. Também voltam ao encontro de estarmos informados, como falámos antes. Portanto, sabemos como utilizar o material que temos, garantir que cumprimos as normas de segurança e de higiene. E sim, e podermos ajudar os nossos vizinhos, os nossos amigos, até indiretamente pessoas que conhecemos ou pessoas que vemos que estão a passar fases mais difíceis, dando uma palavra amiga, entrando em contato com amigos que até se calhar estão mais isolados ou que nós próprios, ainda que possamos não ter um contacto diário, consideramos que poderão estar a passar por fases mais difíceis nesta altura do campeonato. Por que não mandar um olá, como estás, falar um pouco, utilizar os média para isso, resgatar alguns amigos do Facebook de quem temos muito carinho, mas com que falamos muito pouco, porque a vida parece que nunca permite tempo a tudo. Também aí podemos fazer um contributo super importante. Só começando pela nossa rede de família e de amigos já é muito, muito, muito importante. E depois isso espalha-se, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É começar por nós e voltando atrás pela nossa casa interna, realmente também quando sentirmos que podemos sair e que faz sentido sair no sentido não físico, sair para o mundo numa perspectiva de contribuir, então também que essa contribuição seja de facto uma extensão também do trabalho interno que estamos a fazer connosco, porque ninguém ajuda ninguém se não estiver bem. Então é de facto parar primeiro para nutrir-se, e o Alexandre deu aqui várias dicas que são super importantes, não é? Provavelmente coisas que deixámos de fazer por força das circunstâncias ou porque nos perdemos um pouco de quem somos pelo caminho. Então este momento também está-nos a fazer resgatar uma série de coisas que são muito importantes para o nosso bem-estar. Então isso tem tudo a ver com a nossa conversa, que é boas práticas neste momento, e é fazer aquilo que nos faz bem e que nos nutre, e que nos nutre o suficiente para nós também podermos trazer isso cá para fora e também podermos contribuir de uma forma mais plena e não para fugirmos de nós mesmos, porque isso na verdade acaba por não ser contributo, acaba por ser uma fuga de si mesmo. Então, sim, Só queres queria fazer deixar algum aqui uma comentário? nota breve relativamente ao Sim. que falámos. Temos estado muito a falar neste papel que podemos tomar proativo, não é? De ajudar o próximo, de ajudar quem precisa. E não falamos muito o inverso, ainda que fique implícito. Se quem tiver a ver este live ou quem precisar, admitam que precisam de ajuda se estiverem aflitos, recorram aos vossos amigos, recorram aos familiares, recorram aos serviços que existem, alguns dos quais, como disse a Cláudia, vamos colocar aqui debaixo desta live. Muitos outros existirão. Não tenham problemas em estar mais frágeis nesta altura, é uma fase difícil para todos nós e às vezes é muito importante também isso, sermos capazes de admitir a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade e agir sobre ela. Em vez de ficarmos em silêncio, em vez de ficarmos enfiados em casa, também é uma ótima e excelente fase para pedirmos ajuda quando a precisamos. Também faz muita falta. Sem dúvida. Reconhecer a sua humanidade, não é? Que é algo que nem sempre estamos habituados a reconhecer, é que nós não somos invencíveis. E este vírus também nos traz essa lição, não é? Que há algo invisível que neste momento estamos a ter esse desafio a uma escala planetária, porque ele espalha-se facilmente e nós não sabemos como é que isto acontece. Quer dizer, nós obviamente temos a consciência do que é que podemos fazer para
nos precaver. Só que é tudo ainda tão incerto, ainda não se sabe muito bem sequer como é que a propagação acontece, então ainda há muita especulação até em torno disto, e como é que se pode, e quais são os sintomas, até nisto também ainda não há consenso, então já há aqui algumas linhas orientadoras, e uma vez mais são linhas orientadoras, ainda não há sequer grande certeza em relação a isso, então de toda esta incerteza, realmente nós precisamos fazer o melhor que está ao nosso alcance, e tendo em conta que nós somos humanos e que também temos realmente um lado que gostamos de mostrar ao mundo e que é mais bonito de ver, e temos um outro lado que é mais desafiante e que talvez não seja tão bonito de mostrar ao mundo e que está lá. E todos nós temos isso, então não é algo exclusivo de uma pessoa ou de outra. E então reconhecer isso e procurar ajuda é muitíssimo importante. Não faz sentido sofrer em silêncio quando existem realmente recursos que podem ajudar no momento, e às vezes até simplesmente uma conversa com um amigo, e tu falaste disso, que é, porque não ir ver os nossos amigos e revê-los através de, uma vez temos várias ferramentas virtuais para fazer isso, porque isso pode fazer a diferença, então uma diferença que é nos nossos círculos mais próximos de amizades e de relacionamentos, porque uma vez mais, se todos fizermos um pouco, aí podemos fazer a diferença, uma vez mais, começando por nós. Eu estou sempre a reforçar isto, porque estou a sentir que é extremamente importante, começando por nós mesmos, não fazê-lo porque é uma fuga. Então, não sei se vocês que estão aí desse lado têm mais alguma questão, alguma observação, alguma partilha que queiram fazer, estejam à vontade, porque nós estamos assim, já passámos aqui 1 hora e 5 minutos. Se quiserem fazer alguma questão, a ideia também é continuarem a ocorrer estas lives, que são muito importantes, então trazer temas que sejam relevantes para o momento e que possam trazer à consciência os desafios também desta fase e como é que nós podemos lidar com eles, provavelmente até também oportunamente, se o Alexandre concordar, podemos até depois definir um outro tema e fazer uma outra live, porque não? E se tiverem sugestões, as pessoas que estão a ver-nos e a ouvir-nos, se tiverem alguma sugestão, também podem deixar aqui alguma coisa que vocês consideram particularmente relevante para esta fase, porque o que é relevante para um não é relevante para o outro nesta fase, e tudo é importante, e portanto eu também quero trazer aqui temas que sejam relevantes e que possam contribuir nesta fase desafiante para todos. Então, temos aqui mais um contributo do Paulo, grata. Palavras do Alexandre. Ter tempo para o que importa e normalmente não temos tempo. Aproveitar os canais de comunicação à distância, falar com amigos, familiares, etc. Admitir que precisamos de ajuda a ler um livro, recuperar hobbies, etc. Exatamente, é isso mesmo que nós temos estado a falar. Exatamente, é muitíssimo importante. Sim, e depois o Paulo também está aqui a falar sobre a página do Facebook da Associação Mais e Melhor Humano. Sem dúvida, nós podemos também colocar o link da página, do site, para quem quiser aceder, quem quiser contribuir, porque de facto esta associação também está aqui a fazer um trabalho de acordo com os seus recursos para poder fazer a diferença nesta fase, e todos os contributos são importantes. Aqui não há um contributo mais pequeno do que o outro ou maior do que o outro, todos são igualmente importantes, e então por isso sim, nós também podemos colocar depois em baixo na descrição do vídeo, e mesmo depois no YouTube também podem ver na descrição, nós colocaremos todos estes números, estes sites que vocês podem aceder, nem só de linhas de apoio e também de associações que estão empenhadas também em contribuir nesta fase com os recursos que têm, e isso tem muito valor. Há alguma coisa que queiras também dizer, Alexandre, em relação a isto? Sim, porque o Paulo, na verdade, veio aqui reforçar aquilo que tem vindo a ser dito, que é assim, utilizar os recursos que temos. Sim. Acho que foste muito completa, Cláudia. Não sei se tenho muito mais para acrescentar. E mais do que já dissemos.
Acho que a mensagem principal está dita. Sem dúvida que sim, poderá ser uma forma excelente de fazer voluntariado, por exemplo, a associação é um ótimo recurso para isso. Mas lá está, acho que é mais do que tudo estarmos primeiro voluntários para nós próprios e apoiarmos e crescermos como pessoas e estarmos preparados e reunir recursos e depois darmos a ajuda que podemos. Sem dúvida. E temos aqui mais uma pergunta também do Paulo, extremamente pertinente, como todas as outras. Então, muito grata pelas perguntas, que também são extremamente importantes. O que será o pós-Covid e como o preparar? O que são as bases dessa estrutura na cosmogénese interna? O que deve ser educado em cada um e na sociedade? Mais uma grande pergunta, Paulo. Indo por partes, é difícil prever o que será o pós-Covid. Há coisas que nós já temos uma ideia, mas está a mudar tão rápido que vai haver muita coisa que não há como planear, nem como preparar. Nesta altura, se calhar, as melhores medidas são aquelas mais alargadas possível. Já sabemos de base que vão haver dificuldades financeiras e, portanto, há bens essenciais primários que vão ser necessários. É nesse aspecto, se calhar, que o voluntariado é tão importante, não é? Que vai haver pessoas que vão passar fome, vão ter dificuldades financeiras, vão haver recursos centrais que vão fazer falta. Vai haver pessoas que vão estar mais isoladas por uma outra razão, que poderão precisar de ajuda, portanto, todo esse apoio psicossocial em todo o seu âmbito é muito importante. Quais as bases dessa estrutura na cosmogénese interna? Ora bem, eu acho que dependerá de cada um e das coisas que sente a necessidade. No mínimo dos mínimos, acho que cada um de nós consegue perceber em nós próprios o que é que temos falta, o que é que estamos a sentir que nos faria falta ter. E só que nós possamos cobrir isso para nós e para os outros já seria algo fenomenal. Sermos mais voluntariosos, estamos mais disponíveis, estamos disponíveis quando podemos para ajudar o próximo. Se não podemos ajudar o próximo, estamos disponíveis para nos ajudar a nós próprios, para podermos crescer como pessoas, para podermos tornar-nos pessoas mais completas, mais preparadas para um mundo idealmente melhor. Tentar o mais possível aproveitar todos estes momentos de crise, também são momentos de transformação, não é? Todas as dificuldades trazem oportunidades, poderão ser momentos para se implementarem novos projetos, novos planos, novas formas de viver a vida. Claro que nenhum de nós pode de repente mudar o mundo como um todo sozinho, mas certamente podemos mudar os nossos hábitos individuais, a maneira como vivemos o nosso dia a dia, a maneira como interagimos com as pessoas à nossa volta, e vai-se gerando uma onda, não é? À medida que cada um de nós vai trabalhando para ser uma pessoa melhor e mais plena, vamos ajudando as pessoas à nossa volta e elas ajudarão outras e por aí fora. Sem dúvida, excelente mensagem, Alexandre. Eu acho que é uma excelente mensagem, de facto, para terminarmos esta live. Agradeço para começar a ti, Alexandre, por estares cá e por dares o teu contributo. Esta foi uma conversa extremamente interessante e que pode trazer alguma clareza, alguma luz a este momento um pouco mais sombrio, se é que assim se pode dizer. Então, neste momento de bastantes incertezas, aqui é importante, de facto, de fazer o trabalho interno e readaptar-se a um conjunto de coisas. Agradecer também a todas as pessoas que nos estão a ver agora ao vivo, todas as pessoas que nos vão ver, sintam-se à vontade para partilhar esta mensagem pelos vossos contactos, se fizer sentido, e estejam atentos também aqui na página, porque pelo menos uma conversa por semana vai surgir, já existem mais 2 conversas planeadas para as próximas semanas, todas elas com temas pertinentes para esta fase em particular que estamos a passar. E, portanto, uma vez mais, agradeço a todos. Alexandre, não sei se tens alguma mensagem final que queres deixar também. Está à vontade. Agradecer pelo teu convite e agradecer também às pessoas que nos estão a ver, ao vivo e posteriormente. Acho que o Paulo colocou aqui uma última questão para arrumarmos o nosso live de hoje. Na verdade, uma observação. Sim, queremos agradecer. Educar nos nossos filhos. Uhum. Sim. O que é que podemos educar nos nossos filhos? É uma daquelas perguntas também gigantescas, mas tentando ser abrangente e simples. Ensiná-los a amar, ensiná-los a ser pessoas melhores, ensiná-los a respeitar o próximo. Eu acho que são coisas fundamentais. Dar-lhes valores que não têm a ver só com a questão económica, mas que têm a ver com
gostarem das coisas, viverem as coisas em prazer, serem felizes, independentemente daquilo que têm ou não têm, daquilo que são ou não são, desde que amem o próximo. Acho que é fundamental. Sem dúvida. Muito grata também pela vossa partilha, o Paulo, a Sílvia, também que estou aqui a deixar uma mensagem, pela forma como, onde é que eu vi isso, a forma leve e responsável que nós trouxemos aqui hoje. Então, muito grata também por estarem aí desse lado, e por estarem a contribuir ativamente também para que esta conversa seja mais rica, porque, uma vez mais, por isso é que nós fazemos em direto, porque assim tem realmente aqui várias pessoas que também estão a contribuir, e sem dúvida que quero agradecer aqui também a todos aqueles que têm estado aqui a contribuir, mesmo as pessoas que não têm estado a manifestar-se aqui nos comentários, nós sabemos que vocês estão aí desse lado e então também valorizamos o vosso interesse e por estarem cá, que também é muitíssimo importante para nós. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar, uma mensagem de gratidão e também, ao mesmo tempo, uma mensagem de esperança, porque nós podemos, de facto, aproveitar, e isso está ao nosso alcance, aproveitar este momento de acordo com aquilo que sentimos que é o melhor para nós. Uma vez mais, isto é uma perspectiva que é muito individual, que é importante parar e sentir o que é de facto importante para nós, sem perder essa consciência do todo, porque nós não estamos separados, nós estamos aqui num planeta em que estamos todos ligados de uma maneira ou de outra, então é fazer esse trabalho individual. E também porque, uma vez mais, se fizermos esse trabalho individual, também mais iremos contribuir. Então, é sempre esse movimento que é de dentro para fora, e isso é muitíssimo importante. Najma, muito obrigada. A Najma também deixa aqui uma mensagem, conhecemos muito bem. Então, muito grata pela mensagem, realmente também para nós. Obrigado. Exatamente, é muito bom estarmos aqui e podermos também conversar convosco sobre todos estes temas e, no fundo, isto é um apelo à reflexão, é refletir, deixamos aqui vários elementos para reflexão, então é importante realmente usá-los para fazer as perguntas que podem trazer alguma luz a este momento. Muito grata pelas vossas mensagens, pelo carinho e por estarem desse lado e por nos apoiarem nesta aventura, não é verdade? Muito grata. Obrigado a todos e a todas. Muito grato, de facto. Muito grata. Então, até breve e continuação de um bom dia para vocês. Até breve. Até breve. Adeus. Adeus.